estamos aqui convosco no canal Luz do Caminho, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, todos aqueles que me têm acompanhado e é sempre uma felicidade estar convosco. Conforme vos disse, na última mensagem nós iríamos dar início a um estudo que dei o tema Os 7 Testemunhos da Ressurreição de Jesus. E nessa primeira lição eu fiquei só pela introdução. Temos mais 7 lições pela frente, lições curtas, mensagens curtas, mas eu creio que seja de grande edificação para a nossa vida. Só relembrar-vos o que nós falámos a nível de introdução, apenas os conceitos, e seguiremos para o primeiro testemunho. Disse que a ressurreição do Senhor é o fundamento da nossa salvação, é o centro do Evangelho. O Evangelho, a mensagem das boas novas, passa em primeiro lugar por anunciar que Jesus morreu, mas ressuscitou. É a âncora, é a segurança da nossa fé, firmeza da nossa fé. Lemos vários textos e disse também que é o cântico dos nossos lábios. É uma mensagem de vitória, é uma mensagem alegre, é uma mensagem de esperança gloriosa, porque é a única organização, o organismo vivo, a Igreja, o Reino de Deus, que tem um líder que ressuscitou. Todas as demais religiões, grupos, o que for, os seus líderes tombaram às suas sepulturas, foram homens meritórios, com certeza, mas que não tiveram o poder de sair de lá, de vencer a morte. Cristo foi o único que o fez. Então, só pode haver louvor, só pode haver gratidão, ações de graças por aquilo que Ele é e fez por nós. Então, avançando para a nossa mensagem, eu disse que são 7 testemunhos da ressurreição do Senhor. Hoje vamos ouvir o testemunho da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a verdade. Diz lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus 24:35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Portanto, começar por aqui, dizer que o que nós vamos ler a seguir, e são vários textos, e acreditem mesmo que eu selecionei alguns, porque são tantos, que falam das profecias acerca da ressurreição, o próprio relato da ressurreição, o pós-ressurreição, todos aqueles que testemunharam e pregaram acerca da ressurreição do Senhor. São tantos textos que com certeza que não caberia aqui, neste curto espaço de tempo que queremos levar na nossa mensagem. Portanto, eu peço-vos desculpa, com um dia de chuva eu apanhei um pouquinho de água e constipei-me, e a minha voz está assim um bocadinho embargada, mas eu apelo à vossa compreensão, por favor. Então comecei por vos dizer que a Palavra de Deus, ela é a verdade, é mesmo a verdade. A Palavra vaticinou que Jesus ressuscitaria. Diz lá em Jó, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, diz Jó, capítulo 19, verso 25, diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Portanto, ele está aqui a dar uma pista, uma informação, que o Redentor dele, que não é mais do que menos do que Jesus, Deus, ele não é um Deus morto, mas é um Deus que vive
e que se levantará sobre a terra. Isto fala de um reino futuro. Portanto, há aqui, de uma forma indireta, uma indicação que o nosso Jesus, ele está vivo. E a palavra, estamos a ler a palavra, a Bíblia Sagrada vaticinou isso mesmo. O salmista no Salmo 16, verso 10 diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. É uma profecia messiânica para este ato específico. Aqui está implicitamente dito ou proferido a morte de Jesus, mas diz lá que não deixarás a minha alma na morte. Portanto, é uma profecia acerca da ressurreição do Senhor. Portanto, a palavra, este é o primeiro ponto, a palavra, ela proferiu, ou profetizou, ou vaticinou que Jesus ressuscitaria. Mas o próprio Senhor Jesus, mesmo antes da sua morte, ele profetizou a sua ressurreição. Mateus 16, 21. Diz lá: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto. Portanto, Jesus está a falar isto enquanto vivia, tinha 30 e qualquer coisa anos, e ele está aqui a dizer: sofrer muitas coisas dos anciãos, etc., sacerdotes, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Portanto, Jesus, mesmo antes de passar por esta cena da morte, de ter morrido, ele próprio está a profetizar que iria morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Em Mateus 26, 32, noutro lugar, ele está assim a dizer: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mais uma vez, Jesus está a profetizar a sua ressurreição. Marcos 9, 9 está assim escrito: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem, esta expressão Filho do Homem é uma alusão à sua pessoa, está com letra maiúscula no texto sagrado, tem a ver com o Filho de Deus, tem a ver com Jesus. Portanto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitar, ou ressuscitaria dos mortos. Portanto, temos a palavra a testemunhar que Jesus ressuscitaria e temos o próprio Senhor Jesus a profetizar que iria morrer, mas também iria ressuscitar. Faltaria, meus amigos, espaço para citar as muitas citações bíblicas da ressurreição do Senhor. Apenas algumas eu trago para vós, e é sempre bom nós ouvirmos a palavra de Deus quanto àquilo que aconteceu. Eu estou a dizer neste primeiro ponto que de 7 testemunhas, e este é o ponto da testemunha da palavra, da Bíblia Sagrada, do texto, daquilo que está escrito no texto, para percebermos que não é uma farsa, não é uma invenção, não é nada que o cristianismo inventou para atrair as pessoas, não foi um facto. Aconteceu, vamos ver pessoas, vamos ver outras testemunhas, né, que testemunharam, que viram a ressurreição do Senhor, e isso é algo que deve nos marcar e nos deve alegrar. Diz em Atos 2, 23 e 24: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. É Pedro que está a pregar e está a dizer para a multidão: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro está a testemunhar
que Israel, os principais líderes, os romanos, mataram Cristo, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. No capítulo 4, verso 33, diz o texto: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Portanto, fazia parte da pregação dos apóstolos no primeiro século. No capítulo 10, versos 39 e 40, na casa de Cornélio, Pedro está assim a dizer: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Portanto, vamos ver mais à frente que foi visto por pessoas após a ressurreição. Ele manifestou-se após a ressurreição. Portanto, nada de farsa, nada de invenção, nada de utopia. Estamos a falar de um facto real. E isto, como dizia na introdução, é o alicerce da nossa fé. É isto que nos deve garantir. Aliás, e era o tema de mensagem dos apóstolos, dos discípulos, no primeiro século. No capítulo 17, mesmo de Atos dos Apóstolos, verso 3, está assim escrito: expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Palavras de Paulo, aqui já é o outro, foi convertido mais anos depois, mas ele está a testemunhar, e está a anunciar e a pregar a palavra de Deus de um Cristo ressurreto. Ele, ao escrever aos Romanos, diz o seguinte, o capítulo 1, verso 4: e foi designado o Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda aos Romanos, no capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Um desafio para a humanidade, o mesmo desafio para ti, para mim, para nós hoje. Se nós crermos, se nós acreditarmos, se nós olharmos, e esta é na verdade o objetivo desta mensagem, levar as pessoas a crerem que Jesus, o único ser humano que, dando a sua vida pelo seu próprio poder, ele adquire a sua vida também, ressuscitando ao terceiro dia. E isto nos dá uma certeza de estarmos numa organização, numa instituição, numa igreja, que não é uma farsa, mas sim algo concreto, real, e que tem transformado a minha vida e de milhões de pessoas por esse mundo fora. Paulo continua a falar agora a outra igreja, a igreja em Tessalónica, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isto é fantástico, tem tanta coisa boa, cada texto deste, tanta coisa boa. Repare só neste texto. Este texto, e isto também é um dos objetivos da mensagem, não ficarmos apenas com conhecimento histórico, que houve um ser, filho de Deus, tanto Deus como homem, que há mais de 2000 anos atrás deu a sua vida por uma causa, por uma mensagem, e que ressuscitou e ponto. Não. Veja o que é que Paulo está aqui a dizer. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim como Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É o garante da nossa ressurreição, gente. Pessoal, no final dos tempos, se nós tomarmos a sepultura, Cristo vem reinar com a igreja, nós vamos ressuscitar segundo a palavra do Senhor. É o garante da nossa vida eterna. Eu peço imensa desculpa, estou mesmo cheio de expectoração, mas é isto mesmo, é o garante,
é o garante da nossa ressurreição, da nossa vida eterna. Cristo, diz lá, Cristo em sua companhia trará os que dormem. É uma alusão dos cristãos que partiram já para a eternidade, dando as suas vidas, sendo mártires ou morrendo por forma natural. Cristo, como ressuscitou, Deus como ressuscitou Cristo, Ele vai nos ressuscitar também. Isto é uma mensagem fabulosa, tremenda, e eu gostaria de me esforçar ainda mais por os incentivar a amar Jesus e a sua palavra e todas estas notícias que fazem parte do Evangelho. E termino, eu disse que seria muito breve, vou ser sempre assim nestes 7 ou 6 pontos que ainda nos faltam. Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estamos já a falar da eternidade, profecias para a eternidade, para aquilo que está para acontecer. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Isto é um cântico, isto é uma alegria, isto é um louvor, isto é uma gratidão a Deus, isto é uma satisfação de percebermos que Cristo está vivo para todo o sempre, e todos aqueles que o seguem também vão ter a garantia da eternidade. Eu vivo nesta esperança. Acreditem que eu nesta vida muitas vezes tive mais ou eu tenho menos, já fui isto, já fui aquilo, já tive este trabalho, o outro, este ministério, o outro, e a nossa vida aqui é composta destes altos e destes baixos, mas o foco está para uma eternidade gloriosa com Deus, uma eternidade de satisfação. E isto porquê, gente? Porque Cristo morreu, mas ressuscitou. E este é o testemunho da palavra. Eu gostaria que você ficasse bem ciente. Este é o primeiro testemunho, o testemunho da palavra. O segundo testemunho que nós vamos ouvir, eu vou só enunciá-lo para ficar aí uma aguinha na vossa boca e desejarem estarem na próxima sessão, é o testemunho do túmulo vazio. Vamos estar à volta disto. O túmulo ficou vazio. Lá não há nenhuma epígrafe, não há nada que diga aqui jaz Cristo, Jesus, o precursor do cristianismo. Esqueça, ao fim de 3 dias, Ele ressuscitou. Então o túmulo está vazio. Milhares e milhares, de um lado ou do outro, uns dizem que é aqui, outros dizem que é lá, vão lá e não encontram absolutamente nada. Está completamente vazio. Então fica ciente que estamos perante um ato fantástico que serve de transformação da nossa vida para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Este é o primeiro testemunho, o testemunho da palavra. A palavra testifica que Jesus ressuscitou. Que Deus te abençoe e até à próxima oportunidade.